Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de pão francês integral. Eu peguei a receita de um pão normal francês que ficou deliciosa e hoje eu vou fazer com a farinha integral, que é mais saudável. A primeira parte da receita que nós vamos fazer, ela se chama esponja. Esponja é o que vai dar aquela textura e aquele gostinho bom do pão francês. Mas como a farinha integral é muito pesada, eu resolvi dar uma peneirada nela para poder não ficar muito pesado. Agora eu vou usar 2 colheres de sopa de fermento para pão, tá? Eu tô usando 2 porque lá é 6 gramas, mas como eu não tenho muito essa medida, 2 colheres já testei e fica bom. Então aí tá a minha misturinha da farinha de trigo, meio peneiradinha, com o fermento de pão, tá? E dá uma misturadinha boa neles. Aí depois você vai colocar água, em média umas 12 colheres de água, porque depois vocês vão ver que na descrição a receita que eu tô fazendo aqui é dobrada, mas lá tá a receita sem estar dobrada, tá? Então assim, eu tô colocando 12 colheres, tá? Mas pode ser que precise mais. Então assim, você vai experimentando, você vai colocando, vai mexendo, tá muito seco ainda? Então você coloca mais um pouco e vai mexendo aos poucos, sabe? Até você ver que a textura tá boa. Aí você coloca mais um pouco, ainda não tá bom. Mais um pouquinho de água, não para de mexer, tá? Vai mexendo. Se precisar, mais um pouco de água, até ficar com a consistência boa. Então, aí coloca mais água, tá? Você viu que ela tava meio durinha ainda, ela não pode ficar tão durinha. Ela não pode ficar muito mole, mas também não pode ficar muito dura essa esponja. E aí você vê, ó, a textura dela. A textura dela tá ótima. Aí você dá uma mexidinha a mais, não mexe muito não. Aí você aproveita tudo, não desperdiça nada, tá? Dá uma limpeza boa na colher pra você não perder nada, né? Porque você precisa dessa esponja. E aí o que vai fazer? Você vai deixar, ó, essa textura da esponja. Agora você vai deixar ela descansar por uns 30 minutos, mas é bom ficar dando uma olhadinha nela, porque depende muito da temperatura da sua casa, isso conta bastante. Aí você viu como ela ficou airadinha, então ela tem que ficar nessa textura, ela vai crescer e ficar airada, tá? Depois disso, que você já ficou pronto, você vai colocar farinha de trigo, aí você coloca 1 colher de sal. Uma dica como meu sal é sal grosso, eu uso triturador e eu tô usando açúcar demerara, porque eu não gosto de coisa muito salgada ou doce. Mas é bom você colocar um pouquinho mais de sal, tá? Então, coloca 1 colher um pouco mais cheia de sal. Se você for usar o sal grosso, se você for usar o sal refinado, açúcar refinado, não. Aí é 1 colher para cada uma. Agora você vai pegar e vai colocando a água aos poucos, tá? Não coloca tudo de uma vez, porque senão a sua massa fica muito mole, você corre o risco de perder ela. E aí você vai mexendo e vai sentindo. Agora você coloca, eu por exemplo coloquei toda a água, mas você vai sentindo na sua receita, você vai colocando aos poucos, tá? E aí você mexe bem, tá? A primeira parte é isso mesmo, a gente vai mexendo com a colher para deixar a massa mais ou menos misturada, porque na verdade a gente vai misturar agora na bancada. Você viu que eu joguei um pouco de farinha de trigo na bancada, isso você vai fazendo durante todo o processo, de que você vai sovar a massa. Então você vai sovar essa massa pelo menos uns 10 minutos ou até ela ficar com a consistência boa. Então você bota um pouquinho de farinha na sua bancada e você vai colocando, coloca toda a massa, claro, não desperdiça nada também, de novo, né? Porque é um pecado desperdiçar massa. Aí você vai colocando a farinha e vai sentindo. A massa com certeza vai continuar, vai grudar na sua mão, então não tem problema isso. Então você vai preparando a sua massa e vai sentindo. Não deixa a massa, uma dica não deixa a massa muito dura, tá? Se você deixar a massa muito dura, o pão vai ficar muito seco e vai ficar difícil para você sovar o pão, a massa, aliás. Então, vai sentindo, deixa a massa mais molinha, tá? E aí vai colocando farinha aos poucos e vai sentindo.
Depois de solvar a massa, eu solvei mais, tá? Você pode solvar uns 10 minutos. Eu solvei uns 15 minutos, porque a farinha integral é mais pesada, mas você pode ver como ficou fofinha, né? Mesmo sendo a farinha integral, a massa ficou fofinha. Agora você vai colocar ela para descansar uns 20 minutos. Ela vai crescer mais um pouco. Você pode ver que ela cresceu. Agora ela tá maior e mais macia. Agora esse outro processo a gente vai colocar ou manteiga, ou óleo, banha. Eu gosto de colocar azeite. Só que assim, a primeira coisa você abre bem a massa, tá? E agora você vai colocar 2 colheres de sopa de azeite. Eu acho que azeite e pão combinam muito, mas como eu falei, fica ao seu gosto. Você coloca 2 colheres e você vai juntar a massa de novo. Depois você vai ter uma impressão que a massa vai ficar meio mole. Você vai ter uma impressão que você fala, meu Deus, eu perdi minha massa, vou ter que colocar farinha. Mas não, pode ficar tranquila. Conforme você for solvando mais a massa, ela vai juntando e a massa vai absorvendo o azeite. Então assim, não se preocupe mesmo, porque quando a primeira vez que eu fiz, eu levei um susto. Falei, meu Deus, estraguei minha massa. Mas não, pode ficar tranquila. Agora eu vou usar meu super assistente, eu chamo de sous-chefe, mas na verdade ele é o padeiro principal, porque ele tem mãos abençoadas para solvar. Então, você pode ver assim que ele tem todo um manejo com a massa, ele solva super bem, sabe? Ele é um super padeiro, ele ama pão francês, ama. Quando ele estava no Brasil ele não comia, mas aqui eu fiz para ele ficou apaixonado. Posso, quando ele voltar para o Brasil de novo para passear, ele vai querer voltar a comer pão francês, porque acho que ele descobriu que é bom. E aí você pode ver que ele tem toda uma técnica, né? Agora eu vou terminar de solvar mais um pouquinho, tá? Eu vou pegar, a massa tem que ficar em ponto de véu. De novo, como é massa de farinha integral, não vai ficar muito em ponto de véu, assim, você não vai ficar tão... Se fosse farinha branca, vocês iam sentir a massa bem fininha, você ia conseguir esticar ela. Mas a integral, ela não fica tão assim, sabe? Agora, você pode ver como ela ficou maciazinha de novo, sabe? Ela tá bem fofinha. Agora a gente vai botar para descansar de novo a massa. E agora ela vai ficar descansando uns 20 minutos. Depois de 20 minutos, pode ver que ela cresceu mais um pouco. Agora a gente vai colocar em cima do balcão, essa da bancada, né, do espaço que você tiver, mesa, e a gente vai começar a abrir. Você pode usar um rolo para abrir, eu não tenho, então eu abro com a mão mesmo, que não tem problema. Eu não vou deixar de fazer algumas coisas porque eu não tenho o equipamento certo, né? Então eu abro a massa, deixo ela bem abertinha. E agora, depois de abrir bem, eu vou usar uma faca para cortar os pãezinhos. Eu vou fazer meio rústico. Eu não vou medir certinho. Então você corta quantos pedaços você quiser. Eu tô cortando para mini pão. Se vocês quiserem fazer um pãozinho maior, fica a seu critério. Você faz uns rolinhos assim, deixa todo separadinho. Depois você vai pegar e vai começar a fazer essas voltas, sabe, com a sua mão na massa. E você vai começar a abrir, sabe? Abre bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai puxar a massa e vai apertar, tá? Então, o processo é sempre esse. Puxa, aperta. Puxa a massa e aperta. Vai fazendo isso até o final. Puxa, aperta, terminou. Aí você vai fazer esses rolinhos, tá vendo? Então, ele vai fazer esses rolinhos com todos. E como eu falei, você vai decidir o tamanho dos seus pãezinhos, tá? Isso não parece, mas isso aí é um mini pãozinho que eu tô fazendo. Então, você separa tudo, faz tudo bonitinho. E agora, você vai deixar essa massa descansar de novo. Massa de pão francês, ela é bem cansada, ela precisa descansar bastante. Porque precisa desenvolver, né? Aí, depois de
5 minutos que eu deixei ela descansando. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou abrir a massa, abro bem ela, agora ela tá um pouco maiorzinha, você pode ver, né? Individualmente tá um pouco maior. Abre bem e faz aquele mesmo processo de antes. Você vai repetir tudo a mesma coisa, ó. Puxa, aperta, puxa, aperta. Então, mesma coisa, você vai esticando a massa, puxa, aperta, tá? Você vai fazer isso com todos. E assim, é bom dar aquela pressionada mesmo. Quando você puxar, pressiona mesmo para baixo, sabe? Para ficar com aquele formatinho de pãozinho. É isso que vai dar o formatinho de pãozinho. Aí você vai fazer isso com todos, mesma coisa. Depois que você fizer isso, depois desse processo que você fizer isso, você vai deixar a sua massa descansar de novo por 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, vai depender muito da região onde você mora. Então, se for um lugar mais quente, menos tempo, um lugar mais frio, mais tempo para ela crescer. Feito isso, você vai pegar uma faca afiada que você tiver em casa. A minha não é muito, mas é o que eu tenho. Se você tiver uma gilete novinha na sua casa, é melhor. Então você vai e faz esses cortes no meio do pãozinho. E é bom que esse corte fique bem feitinho, senão ele vai destruir seu pão e não vai fazer essa abertura que é necessária para o pãozinho. Depois, feito isso com todos, você vai molhar a massa. Pode molhar à vontade, tá? Não precisa ficar dando pinguinho, não. Deixa a massa bem úmida. Porque assim, na padaria, os fornos têm vapor e a nossa casa não tem. A gente faz isso para o pãozinho não ficar seco. Você vai usar uma bandeja como essa, ou que você tiver na sua casa, para ficar no fundo, para você jogar uma água. Como eu falei, o nosso forno ele não tem vapor. Então a gente cria o vapor usando essa técnica. Aí você bota os seus pãezinhos para assar, finalmente. Você vai colocar, eu tô colocando a 480 Fahrenheit, mas se você estiver no Brasil, eu vou colocar a temperatura em Celsius para você. E eu tô colocando por 15 minutos, mas vai depender muito do seu forno. Meu forno é muito bom, então eu não posso deixar muito tempo. Se o seu forno é mais lento, você vai vendo. O pão integral, você tem que tomar mais cuidado, porque ele é escuro, você talvez não vá perceber se ele tá queimando ou não, então fica de olho. Então esse aqui é o pãozinho francês. Fortune cookie. Uma delícia, o barulhinho. Feito com farinha integral, mais saudável. E ficou uma delícia. Essa receita é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão receber a notificação. E fiquem com Deus e se cuidem.